Vou começar lendo para vocês os versículos base dessa lição, que está lá em Efésios 5, do 22 ao 31, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitos aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Bom, começando do princípio, a gente pode dizer o seguinte: 90% dos casos de divórcio no casamento, ele está ocasionado por conta também das responsabilidades mal divididas. O que acontece? Normalmente, quando a gente casa, isso está na apostila de vocês, tá? Normalmente, quando a gente casa, nós somos duas pessoas com bagagens. Vamos pensar no seguinte: duas pessoas que arrumaram as malas para viajar. Só que no momento da viagem, as duas pessoas chegam e encontram só uma mala para colocar as duas bagagens. O que acontece? Normalmente, quando a gente coloca uma mala só, colocar duas bagagens dentro de uma mala só, vai chegar um momento que a mala não vai suportar. Assim é o casamento. Assim é a nossa vida dentro de casa. Normalmente, nós cônjuges, tanto marido quanto mulher, a gente entra numa relação, cada um com a sua bagagem. E dentro dessa bagagem, a gente coloca apego, a gente coloca sentimentos, a gente coloca vontades, a gente coloca sonhos, a gente coloca opiniões. E chega em casa junto com a mulher, os dois casaram, se tornaram uma só carne. Chegou em casa junto com a mulher, o que acontece? Cada um com a sua bagagem lotada. Ninguém quer abrir mão dessa bagagem cheia de vícios, vamos dizer assim, para poder começar uma nova bagagem, para começar uma nova viagem, vamos dizer assim. Conseguir juntar tudo novo de novo, né? E aí, ao invés de abrir mão dessas coisas que na realidade só faz amontoar e nos faz ficar cheios, né? Ao invés de abrir mão, a gente faz o quê? Guarda pra gente. Ele tá mexendo num papel e eu tenho uma série de dislexia que eu não consigo prestar atenção enquanto outra pessoa está fazendo outra coisa. Então, o que acontece? A gente não abre mão dessas coisas. E quando a gente não abre mão, a gente entra dentro de um relacionamento cheio de vícios, dentro dessas bagagens. E aí é onde acontece todo o conflito. A gente costuma dizer o seguinte: tanto um quanto o outro, nós viemos de uma vida, de uma realidade diferente um do outro. A gente não vive... Antes de casar, a gente não viveu, vamos dizer assim, uma vida inteira de infância juntos, né?
A gente cresceu com famílias diferentes, com ensinamentos diferentes, com crenças diferentes. Manias diferentes. Manias diferentes. E quando a gente entra dentro da porta de casa para dentro, depois que a gente casa, tudo isso que a gente aprendeu entra para dentro dessa nova casa. E é onde a gente falou anteriormente. Se a gente não tiver esse desapegar dessa bagagem que normalmente não é boa, a gente cria conflito. Vamos dar um exemplo de uma bagagem que não é boa. O marido, normalmente, antes de casar, ele mora com os pais ainda. E nós, mães, mimamos muito os nossos filhos, principalmente os meninos, porque a menina não faz nada. É muito difícil. Apesar de que aqui em casa o nosso filho faz, né, amor? Lava a louça, ajuda a arrumar as coisas, né? Então, assim, a grande maioria não faz nada. Então, tem tudo na mão. Ou seja, nós, mães, nós criamos os nossos filhos para poder dar trabalho para as nossas noras, vamos dizer assim. E as filhas, a gente quer mimar muito. A sociedade, hoje em dia, impõe para a gente, tá um pouco mais à frente, a gente vai falar sobre isso, mas impõe para a gente que menina deve ser criada para poder estar sendo gravado, Gigi. Bom, espero, mas está sendo gravado. A gente pôs para gravar. Então, a menina, hoje em dia, ela está sendo criada para ser independente. Não, minha filha, você tem que estudar, porque você tem que ter um bom emprego, porque você não precisa ficar dentro de casa fazendo comida para marido, cozinhando para marido. Sendo que isso vai na contramão do que Deus deixou para a gente como preceito na Bíblia. Então, a partir desse momento, a gente pode perceber que dentro de um relacionamento, dentro de um relacionamento, nós temos deveres. Os maridos, você quer falar um pouquinho sobre os deveres dos homens? Você quer que eu fale do dever do marido? Para não dizer que eu estou puxando sardinha para as mulheres, entendeu? Então eu deixo a parte cabulosa dele falar para os maridos, para o marido, entenderam? Porque senão dizer, você só está falando isso porque é para mulher. Vai, fala. Não, deveres do marido. Como nós podemos ver aí no slide, os deveres do marido é o quê? É liderança dentro do lar, ser o provedor do lar, o protetor, o sacerdote do lar e ter caráter de Deus. O que é ter caráter de Deus? Precisa responder? Fala um pouquinho sobre o que é ser sacerdote para eles. Sacerdote. Muitas pessoas. Oi? Muitas pessoas perguntam para nós o que é ser sacerdote do lar. Eu gosto muito de deixar bem claro que o responsável espiritualmente pela nossa casa somos nós, homens, e não as mulheres. O homem é o sacerdote do lar. É o homem quem ora pela casa, é o homem quem ora pela esposa, é o homem quem ora pelos filhos, é o homem quem traz toda a proteção espiritual juntamente, sim, com a mulher. Isso não significa que a mulher não precise orar junto com o homem. Mas quem é o responsável é o homem. Quem é o sacerdote do lar, o papel do sacerdote do lar é do marido e não da esposa, como nós vemos muito em muitos lares hoje acontecendo, invertendo essa situação aí, e muitas mulheres sendo sacerdote do lar. O que a palavra de Deus, o que não é o que a palavra de Deus nos ensina. A gente fala sobre um dia. O homem, hoje eu tô de espectador junto comigo. Hoje eu estou de espectador. Eu trabalhei o dia inteiro, eu tive reunião o dia inteiro em relação ao curso que nós vamos dar semana que vem. Então eu estou assim, a Carla fez tudo sozinha hoje. Então eu cheguei agora
totalmente perdido, mas perdido na aula que foi preparada para hoje, né? Naquilo que a gente prepara durante o dia, sempre dá uma lida, mas já estamos acostumados a fazer, então se torna mais fácil. Mas o que eu gosto de falar em relação a isso é porque hoje nós que trabalhamos com casais e com famílias, às vezes a gente vai em lares e chega lá no lar, vê a mulher orando, quando eu falo assim, vamos orar, eu vejo tá lá marido, mulheres e filhos dentro da casa e a gente vai à visita e fala, vamos orar, e a esposa toma a frente de orar. E não é isso que deve acontecer, né? O marido, sempre que possível, sempre na oração, deve ungir a esposa, deve ungir os filhos com óleo ungido. E a gente vê isso acontecendo ao contrário, as mulheres fazendo isso. E isso não é o que ensina a palavra de Deus. Até porque a gente leu lá em Efésios que o homem é o cabeça da mulher, né? Então, em relação a sacerdócio, quando Deus fez o homem como Adão, por exemplo, ele colocou Adão como líder de tudo aquilo que ele criou, inclusive da mulher. Então, todo chamado de sacerdócio em si, a gente pode ver lá o sacerdócio lá, que nós estamos até estudando agora na revista da Escola Dominical, que é a História de Hebreus, que fala sobre os sacerdócios de levíticos, né, dos levitas, do arônico. E aí a gente consegue perceber que Deus, a chamada de líder espiritual, gente, é dado ao homem. Ah, Carla, mas o meu marido não é crente e ele não sabe dessas coisas. Eu vou deixar minha casa sem cobertura espiritual? Não. Aí já é uma causa à parte, né? Você vai orar porque você tem que andar ao lado dele, mas como você como mulher que tem sabedoria em relação a esse assunto, Deus te dá esse respaldo para você poder orar e cobrir a sua casa espiritualmente, vamos dizer assim. Está lá em Coríntios, quando fala que é por meio da nossa oração, é por meio do nosso exemplo, que a outra pessoa que está conosco em situação é o cônjuge, que vai ser salvo. Então, liderança aqui, a gente pode dizer o seguinte, o que é ser um marido líder? O marido líder é aquele marido que encoraja a esposa, é um marido que vai à frente em tudo que for fazer, é aquele marido que todas as vezes que a esposa está precisando de algo, ele sempre, ou não só a esposa, mas a casa em si, ele sempre faz de tudo para que possa as coisas acontecerem e dar certo, mas não como eu gosto de falar muito, como impositor. Porque, na realidade, as pessoas elas têm o costume de deturpar liderança, liderar e impor. Quem impõe não lidera. Quem impõe, ele faz o papel de impositor, né? A gente fala daquele que é tipo Hitler, né? Tem que ser tudo do meu jeito, daquele jeito, naquela hora, entendem? Então a gente começa a falar o seguinte: ser líder é diferente de ser líder é diferente de ser impositor. E como que a gente vai poder dizer em relação à liderança? Lá em Efésios 5:23 diz o seguinte, né? Que nós lemos: que o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha como Cristo foi o nosso maior líder. Tudo que os discípulos tinham que fazer, Jesus não mandava, Jesus fazia. Ele ia, ele era pelo exemplo que os discípulos iam seguindo, iam fazendo igual. E aí a gente começa a ver, a pessoa pode perguntar assim, mas aonde isso? Você vê quando o Jesus lavou os pés deles. Poxa, aí os meninos, olha só, gente, os discípulos,
Fala assim, não, mestre, o Senhor é nosso mestre, nós deveríamos estar fazendo isso no Senhor. Olha só, então, se ele não tivesse feito isso com os discípulos, como que os discípulos iriam reconhecer que era a função deles estar lavando os pés e servindo a Jesus como rei? Né? Vamos levar para esse lado. Então, Jesus ele tinha suas formas de fazer com que os discípulos ou os que o seguiam fizessem igual. Apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, faz o que eu faço porque eu estou fazendo o que Cristo manda. Então, se nós soubermos como marido e como esposa impor, não, tá, amados? E sim, conduzir uma liderança, a gente vai ter um lar harmonioso. Provedor. O que é provedor? O que é prover? A gente gosta muito de falar e usar um exemplo de uma obra. Eu até coloquei na apostila também. Por exemplo, nós vamos contratar um pedreiro para poder construir um muro aqui na nossa casa. E aí, a gente chega para o pedreiro e fala assim, olha, ô, seu pedreiro, eu quero construir um muro ao redor aqui do terreno. O pedreiro olha, faz os cálculos, vira e fala assim, tudo bem, mas eu preciso do material. O que é o pedreiro nessa situação? Nessa situação, o pedreiro, ele é nada mais, nada menos do que a figura da esposa. Peraí, Carla, mas como assim figura da esposa? O que é levantar um muro? O que é levantar uma casa? Não é uma edificação, no termo, vamos dizer assim, de engenharia? Não é construir uma edificação? Então, se o termo é construir uma edificação, vem de edificar. Edificar é o papel de quem? Só que, para o pedreiro, figura feminina, vamos dizer, edificar, levantar o muro, por exemplo, ou construir uma casa, vamos dizer assim, precisa que alguém dê ou provenha os insumos. O que é o provedor? Nada mais é do que a função do marido, que é prover, né, que é viabilizar os insumos para que o pedreiro faça o muro ou a casa. Protetor. O que é o protetor? É a função de proteger, de guardar, de cuidar, né? De estar sempre atento às coisas que vêm, né? Que estão vindo, principalmente nesse mundo que a gente vive, nessa como é que a gente pode dizer? Nessa criminalidade toda aí, é a função do marido proteger. Mas proteger como? Super-homem? Homem de ferro? Capitão América? Não. Proteger como? Conseguir ter uma casa estruturada, conseguir viabilizar uma forma do filho estudar numa escola boa, num lugar bom. Dessa forma que a gente consegue proteger a nossa família, né? Vamos supor, aquela coisa mais banalzinha, ir lá conferir a porta, trancar a porta, conferir, a esposa trabalhou o dia inteiro, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Eu não vou dormir agora, então, mas antes de dormir, deixa eu verificar se ela lembrou de fechar o clique do gás. Isso é proteger, é guardar, né? E ter o caráter de Deus, nada mais, nada menos do que ser um sacerdote e ainda por cima conduzir a família como Deus ou como Jesus, né? Conduz a sua igreja e se doa pela sua igreja. Assim são os deveres dos maridos. Amém, amados? Entenderam? Agora vamos para o próximo passo. Cérebro masculino. Entender o cérebro masculino. Fala isso do cérebro masculino. Entender o cérebro masculino. Habilidade de encontrar coisas em geladeiras e armários. Pô, isso é brincadeira, né?
É um pontinho pequenininho, porque nunca encontram nada. Toda vez que precisa de alguma coisa, amor, pelo amor de Deus, aqui em casa é assim, me ajuda. Amor, olha só, eu já procurei tudo nesse baú e não achei nada. Amor, eu preciso achar. Nossa, gente, não precisa me entregar. Não, entrego sim, porque você é tudo igual, gente. Só muda de endereço, não tá entendendo. Ó, sabe o que acontece? Eu vou lá, gente, abro o baú, só abro assim, ó. O negócio tá na cara, comendo ele, e ele não acha. Eu não sei que aí acontece isso, porque aqui em casa isso é mestre. Ele toda vez que precisa procurar alguma coisa, nunca acha. Amor, esse cérebro masculino, isso aí você pegou pesado, tá? Isso você pegou pesado. Gente, olha só que coisa. Olha o meio do cérebro ali, o que está escrito no meio ali, ó. No meio. Tá? No meio. 90% da massa encefálica é movida a sexo. Neurônimo de audição. No escuro. O que é aquilo ali? Micro de pedir informação. Toda vez que sai, nunca gosto de... Amor, para e pergunta. Não, eu sei onde eu tô. Habilidade doméstica. Não, amor, aquela habilidade doméstica ali eu tenho bastante. Aquilo ali eu troquei por alguma coisa. Tá? Sinapse de roupa bem passada. Ah, sim, claro, com certeza. Não, mas ali tá pequenininho. O meu é grande. Ah, não, aquilo ali, nervo de quê? Pelo amor de Deus, hein? Vai. Segmento de fuga de pergunta de cunho pessoal. Célula para encontrar o caminho do banheiro. Neurônio para ouvir o choro de criança na noite. Ah, claro, isso aí, o neurônio de ouvir o choro de criança. Para quem ainda não tem filho, só para vocês saberem, os homens nunca conseguem escutar o choro das crianças. Gigi, isso é para você, hein? Tá, Gigi? Principalmente Gabriel, que vai tira serviço, essas coisas todas. Nunca vai conseguir ouvir o choro do bebê. Sempre você vai levantar com a cara toda amassada, pegar o neném e ainda sair de perto dele, porque nunca escuta. Vai. Conversor de comida em gases. Gente, eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto esse slide é novo. Eu não tinha visto esse slide antes. Eu cheguei e não deu tempo de eu ver os slides. Conversor de comida em gases. Isso não serve para mim, não. Vamos em frente, ó. Não me bate. Vamos em frente, vamos em frente. Tá aqui me dando uns cutucos. Vamos pro próximo, vamos lá. Cérebro masculino, vamos lá. Agora para o cérebro... Ah, não, primeiro a gente tem que falar o papel da mulher. Bom, agora vou saindo do cérebro masculino e entrando no papel da mulher. Depois nós vamos falar o cérebro da mulher. Só finalizando esse cérebro masculino aqui, é uma forma bastante descontraída de falar de como que o homem age e como o que ele pensa, mas se você parar para pensar, muita coisa acaba sendo coerente. Realidade. Né? O homem realmente tem dificuldade de achar as coisas. Eu brinco, mas é difícil, às vezes sempre fala, amor, eu não tô achando, vai você procurar. A gente antes, nos slides anteriores, nós usávamos isso como porcentagem, né? Nós tínhamos só uma tabela de porcentagem disso. No slide com o desenho do cérebro ficou mais interessante. Então, né? A gente costuma falar... Diminuiu do sexo, porque o sexo era 70% no slide anterior. Então, aí a gente costuma dizer o seguinte, é uma forma bastante descontraída de abordar? Mas é fato. Só que tem muitas mulheres que, por exemplo, essa situação do nunca encontrar nada, fica muito chateada e muito nervosa, não vou procurar, não vou ver mais, se você quiser se vira, senão não vou. Não é assim, é do homem, ele não gosta muito de procurar, entendeu? Até o nosso filho é assim, pequeno, 8 anos, ele é assim, mãe, eu não tô achando, então é complicado. A questão do sexo, todo homem tem, assim, 99,9% do sexo masculino tem masculino, tá, gente? Casado, né? Heterossexuais, vamos dizer assim, tem a área do cérebro que tem muita necessidade de sexo e coisa que o cérebro feminino, vocês vão ver depois como é que é. E esporte, muitos gostam de esportes mesmo e muitas vezes acaba, a gente já falou isso antes, que
Já tivemos casal que brigaram feio por causa de futebol, mas depois resolveram o problema. Nós falamos isso no módulo 1, né, do nosso livro. O nosso livro conta essa história. Então, assim, a grande maioria das coisas aí, muita coisa é só para descontrair, mas se você levar em consideração o que é realidade, a gente tem que saber entender que na função nossa como esposa é compreender como ele age e respeitar esse momento dele, entendem? Não tem aquela coisa do Cláudio Duarte que fala dos emaranhados de fio da mulher e o homem é dividido em caixas? Então, eu penso que o cérebro aqui ele está sendo dividido em caixas, vamos dizer assim, né? Mas levando em consideração que nós, com o nosso emaranhado de fio, nós precisamos compreender um pouquinho mais esses maridos abençoados que Deus nos deu. Amém? Vamos para o próximo. Papel da mulher. Bom, papel da mulher: auxiliadora, submissa, administradora, companheira, apoiadora e reflexo do amor de Deus. Vai ficar para Antes de explicar, eu quero ler. Está lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 22 a 24, que diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, ficou para mim falar das mulheres, né? Porque o Roberto falou do homem, então... Não falei nada do homem, quem acabou falando foi você, mas pode ficar à vontade. As atribuições das mulheres. Auxiliadora. O que é ser auxiliadora? Primeiro eu quero falar o seguinte, para vocês, mulheres, e para vocês, homens. Nós, esposas, nós somos, vamos dizer assim, sócias dos projetos do lar, que compreende entre o marido e a esposa. Lembra aquela comparação da sociedade de empresa e sociedade do casamento? Então, em tudo a gente vai falar sobre isso, em todo o tempo. Então, vai falar? No telefone. Sabendo que somos sócios, somos sócios desse projeto junto aos nossos maridos. Então, como sócios, nós precisamos auxiliar. Assim como sócios em empresas, existe essa parte do auxílio. O que é a parte do auxílio aí? Ela está sempre ao lado do marido. Não existe essa coisa de falar que a mulher tem que... Não tem aquele ditado assim, atrás de um grande homem existe uma grande mulher? Não, gente, isso está completamente errado. Não é atrás de um grande homem. É ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Por que ao lado? Porque nós auxiliamos uns aos outros. Nós estamos próximos uns aos outros. Nós, como esposa, a gente, na realidade, a gente acaba sendo, muitas vezes, o para-raio de tudo. Se vocês pararem para pensar, quantas vezes os maridos chegam em casa muito estressados do dia de trabalho, das coisas que aconteceu, do chefe que falou alto, do funcionário que não faz as coisas direito, da venda que não deu certo, sabe? E aí chega em casa, sem querer, acaba despejando tudo em cima da gente. E nós, como boas esposas e auxiliadoras dos nossos maridos, o que a gente faz? A gente absorve como um para-raio. E faz o quê? Conversa,
não é assim, por que você não faz assado, por que você não faz, por que você não toma essa atitude, por que desse jeito está dando errado, vamos ver, o que eu posso te ajudar? Essa é a função da esposa como auxiliadora. E isso daí não é a esposa tomando essa atitude, tomando essa posição, ela impulsiona o marido a fazer as coisas corretas, por exemplo. Ontem, o Roberto até estava falando hoje. Ontem Quer hoje. falar? Não sei. Sobre a mensagem que eu te mandei ontem? Fala, pode falar. Ontem ele teve uma reunião de... Sim. Você quer falar, então? Não, pode falar. Ontem eu estava em reunião por volta de... Eu ia dar uma palestra ontem à noite, numa reunião, e eu estava muito tenso com essa palestra. Era uma palestra muito importante e eu fiquei o dia inteiro estudando para essa palestra, apesar a gente estar sempre se reciclando. Fiquei o dia inteiro ontem estudando, ouvindo áudio e tudo para poder me preparar melhor para essa palestra. E quando eu fui para a palestra à noite, eu estava lá aguardando, eram 3 palestrantes, e eu estava aguardando a minha vez. Eu fui o segundo palestrante, eu estava muito nervoso, eu estava mesmo muito nervoso. E, de repente, eu peguei o meu celular e abri o meu celular, e no meu celular estava escrito... Não, abre aí a mensagem exata. E no meu celular estava escrito o seguinte... A seguinte mensagem, só para vocês, mulheres, ver o quanto solta, tá? O quanto é importante, às vezes, uma palavra. Eu acho que isso aqui serve tanto para as mulheres quanto para os homens também, principalmente porque nós muitas vezes nos esquecemos de que uma palavra, às vezes dizer que o arroz está gostoso. A gente fala disso aqui mais à frente na postura. Isso. Quando eu sentado aguardando a minha vez de palestrar, eu pego meu celular e abro e leio a seguinte mensagem: te amo, arrasa, você é bom no que faz, confia em Deus e vai dar tudo certo. E ela não sabia que eu estava nervoso, não sabia de nada. Eu estava do outro lado da cidade. E, de repente, quando eu abro o meu celular, está essa mensagem. Queridas, queridos, aquilo me deu, naquele momento, essa frase me deu uma força tão grande, que eu me acalmei. Eu fiquei calmo. Passou o nervosismo nesse instante, quando ela disse: você é bom no que faz. Confia em Deus. Sabe? Logo em seguida, 5 minutos depois, eu fui chamado, eu entrei, fiz a minha palestra e fiz o papel que eu tinha que fazer. Fiz o que eu tinha que fazer exatamente como eu tinha que fazer. Está vendo como, às vezes, no momento certo, a palavra vindo de quem realmente... Naquele momento, qualquer pessoa podia dizer que eu era bom. O próprio... Como é que chama o que faz a apresentação do evento? O mestre de cerimônia podia falar 1000 coisas de mim. Mas ele não me acalmou, ele me deixava mais nervoso ainda. Você sentiu o peso da responsabilidade. Exatamente, talvez seja isso aí que a gente sentia mais ainda o peso da responsabilidade. E a minha esposa dizer para mim, que é a pessoa que me acompanha, que sabe o que eu faço, que sabe os momentos, dizer isso dá uma força. E é o que eu falo. Aí nós vamos falar na frente, deixa o resto para falar na frente. Então, ser auxiliadora é isso, é estar ao lado, né? Como eu estava falando anteriormente. Isso daí, esse exemplo que o Roberto deu, também serve como apoiadora, como companheira, porque a gente acaba ajudando o desenvolvimento do nosso esposo. Só que muitas esposas, elas tomam as rédeas das coisas.
ao invés de ser auxiliadora, ela quer ser a cabeça do lar. Ou seja, ela resolve tudo, não deixa comigo o que eu faço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu faço. Ele não faz nada, tudo tem que ser eu. Eu faço tudo. Ei, tá errado. Marido, se tem algum marido aqui que é assim, que deixa tudo nas costas da esposa, tá errado. Esposa, se você toma para você uma responsabilidade que não é sua, tá errado. O seu papel é estar ao lado, não é estar à frente. Então, não queira a esposa ser o cabeça do lar. Não é o seu papel. Não é isso que Deus deixou para você, ou para nós, vamos dizer assim. Nós tivemos um caso, numa de nossas turmas presenciais, nós tivemos um caso de um casal que, bem depois, não fala nome, não. Bem depois, eu não vou citar nomes, não, mas nós tivemos um caso, esse caso desse casal, bem depois que esse módulo foi apresentado, nós viemos saber. Um dia ele conversando com a gente, acho que foi numa visita que nós fizemos à casa dele por uma situação, uma festa de aniversário, alguma coisa assim, que nós fomos convidados, e ele estava contando para a gente como havia mudado o relacionamento dentro da casa dele, pelo simples fato de cada um ter passado, a partir do momento deste módulo, a partir do momento desta lição, cada um ter tomado a sua posição dentro do lar. E ele disse: Roberto, Carla, aqui em casa, quem mandava, quem fazia tudo era a mulher, quem determinava tudo era ela. Ele falou o nome dela, né, na nossa conversa. Eu tô apenas evitando de ilustrando. Era ela. Eu não sabia de nada. Eu não sabia se a conta foi paga, se não foi paga, se tinha dinheiro para pagar, se não tinha dinheiro para pagar. Eu não sabia de nada que se passava dentro de casa. Eu não ia em supermercado. Se tinha uma lâmpada para trocar, eu não trocava. Era ela que trocava. Era ela que trocava. Se a máquina estragasse, era ela que chamava o técnico para poder consertar a máquina. Se estourasse um cano, era ela. Aí chega um momento que ele falou assim: eu me senti um inútil dentro de casa, porque ela fazia tudo, até o liquidificador que queimou, ela mesma foi lá, abriu o liquidificador, descobriu o que tinha queimado e consertou. Eu me senti assim, o inútil dentro de casa. Aí a partir do momento dessa lição, nós começamos a nos colocar nas nossas posições e cada um fazer aquilo que realmente era a sua função, e a partir daí o nosso casamento melhorou muito. Os problemas, nós passamos a conversar, quanto de dinheiro tem, o que vai pagar, o que não vai pagar. Eu nunca soube nem quanto ela ganhava, para você ter uma ideia. Eu nunca soube. O marido falando isso, né? E a partir daí os dois mudaram a forma de agir dentro de casa e estavam vivendo e convivendo muito melhor. Exatamente por esses detalhes de cada um apenas saber se colocar na sua posição e no seu lugar. Amém? Entenderam? Então, se nós pararmos para pensar, ser auxiliadora e estar ao lado do nosso marido nos requer vamos dizer assim, sabedoria. Uma renúncia. Porque é muito difícil ver que precisa ser feita alguma coisa e o marido não faz. E você tem que fazer, não, vou esperar. Por exemplo, quer ver? Aqui em casa a gente vive isso, tá, gente? Não é só na casa de vocês ou em outro lugar, não. Aqui em casa também, porque nós somos seres humanos imperfeitos. O único perfeito morreu na cruz. Tem 3 dias que eu pedi ao Roberto para estender uma roupa que está na máquina. Poxa, amor, mas eu não estendi, não foi por causa disso, eu não tive tempo. Entreguei é diferente. É diferente, eu não tive tempo.
Tem 3 dias que eu pedi. Gente, dá licença, deixa eu estender a roupa, porque senão eu vou apanhar hoje ainda. Tem 3 dias que eu pedi. É sério, gente. Estou falando, mas é sério. Tem 3 dias que eu pedi. Não tem 3, não, amor. Tem 2. Foi ontem que você pediu. Foi ontem. É porque eu peço todo dia, gente. Vocês não estão entendendo. Mas aquela dali foi ontem. E hoje. Essa é a mesma dia de ontem. Não, né? Não. Tá aquela vendo? dali é de ontem. Então, vamos entrar nesse negócio aí do vamos ver da roupa. Tem 3 dias que eu pedi para ele poder estender roupa. Não tem 3, tem 2. Tá vendo? Ele também me tira do sério. Mas a gente tem que ficar Senhor. Ai, tem meu 2 Deus. só. Me dê paciência e sabedoria, Jesus. É assim. Tem 2 só. Então fala assim, tem 2. Tem 2. 2,5. Nem eu, aqui, nem você. Ninguém precisa saber que é 3. Tá? 2,5. Nem eu, nem você. Pronto. Então, esse tempo todo da roupa precisando ser estendida. Só que aqui em casa é muita coisa para se fazer para eu sozinha, porque eu tenho 2 homens dentro de casa, meu filho e Roberto, nosso filho e ele. Ainda tem eu e minha mãe também estava aqui. Então, tudo muito para mim. A sogra vem para cá e não serve para estender uma roupa no varal? Bota a sogra para trabalhar. Eu, hein? Não ensina para eles as coisas erradas, não. Desculpa, amor. Então, não vou falar nada, não. Se você parar para pensar, aqui em casa é muita coisa. Por exemplo, eu estou tirando por aqui, entendeu? Eu acredito que seja com vocês, porque eu tenho só um filho. Imagina quem tem 2, 3, 4, entendeu? As mulheres que têm mais filhos. Então, é uma situação muito complicada. E aí eu falei assim para ele, amor, estende a roupa no varal para mim, porque eu tenho que guardar as roupas e ainda tenho um monte de coisa. Você me fez eu lembrar agora daquele policial que tinha 6 filhos. Nossa. 6 filhos. Então, ele falou, pode deixar, amor, eu vou estender para você. E tem 3 dias que a roupa tá na máquina. Tem 3, tem 2,5. E aí, o que acontece? Eu poderia ir lá e estender a roupa. Mas você também não teve tempo, amor. Entenderam? Eu poderia ir lá e estender a roupa. Mas acontece o seguinte. Então por isso. Para que eu vou estender se eu pedir ele para estender? Porque agora se eu estender, ele vai, toda vez que eu pedir, ele não vai fazer. Então também não vou estender se você não estender. Pronto, tá vendo? Tá resolvido. Isso daí é um conflito que existe muito dentro de casa. Gente, a gente está brincando aqui, mas isso é uma realidade muito séria. Ontem, na minha palestra, eu falei, inclusive, uma coisa que eu nunca tinha falado essa frase, mas eu falei essa frase ontem e achei ela muito interessante. Muitas vezes nós, casais, nós fazemos alguma coisa, nós não aceitamos fazer alguma coisa para magoar a outra pessoa, para magoar o nosso cônjuge, para... a palavra que eu usei na palestra não foi magoar, foi uma outra palavra que eu usei, agora me fugiu a palavra. Mas o significado é o mesmo. Quando, na realidade, quando nós fazemos isso, nós estamos nos magoando também. Qualquer atitude que nós tenhamos que não vem de acordo com acordo entre nós dois, tá? Entre você e seu cônjuge, você está se magoando também. Você está se machucando também. Você está machucando o seu cônjuge, tá? Eu tomei uma atitude num momento num momento rompante e naquele momento eu magoei meu cônjuge. Beleza, eu estou feliz. Você não está feliz. Para pensar. A gente falou sobre isso semana passada na lição de perdão, né? A gente não está feliz. A gente acaba magoando a gente também. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? Então, eu acho que o que a Carla quer dizer na questão da apoiadora é exatamente isso. É um apoiar o outro. A esposa é apoiadora. Oi? É auxílio. Auxiliadora, perdão. Auxiliadora. É exatamente isso, é auxiliar, é um auxiliar o outro, aí cabe dos 2 lados. Auxiliadora aí
não é só a mulher estar ao lado do marido para tudo, entendeu? Nessa situação que a gente estava falando. Mas aí antes. você está botando eu que sou auxiliador. Então, assim também é o marido em relação à mulher. Claro. O auxílio nas atividades domésticas. Não custa nada lavar uma louça. Não custa nada estender uma roupa, recolher uma roupa. Não custa nada lavar um banheiro. E tem muitos maridos que não auxiliam nas atividades domésticas dentro de casa. E isso é muito importante. Eu sou muito da opinião do seguinte, eu sempre falo o seguinte, eu trabalho fora... Tem um slide ali falando sobre o tempo de trabalho fora, que a gente vai conseguir ilustrar melhor sobre isso. Esse assunto. Vamos só para a submissão, por exemplo, senão a gente vai perder o tempo. Tá, vamos em frente que nosso tempo já está ficando Submissão. O que é ser submissa? Ser submissa significa o seguinte, é se render à obediência inteligente e humilde a uma pessoa no qual Deus tem investido poder de autoridade. Quem é essa pessoa? O marido. Sub é abaixo, estar abaixo. Missão é vocação, profissão, alvo, encargo. Então, ser submisso é o quê? É sim prestar obediência. Vai sair? For sair. Vai aonde? Vai fazer o quê? A esposa deve fazer isso com o marido, assim também como o marido deve fazer. Mas não não só nisso a questão da submissão. A submissão aí é o quê? O marido, e como ele é o cabeça, vamos dizer, mas eu posso dizer vulgarmente, para vocês entenderem a situação da submissão. A última palavra, vamos dizer, é de quem? Não existe isso porque nós devemos ter um acordo. Mas se a gente levar em consideração em relação à submissão, o marido, olha, eu não gostaria que você, por exemplo, fosse na casa da sua amiga. Então, a mulher é ser submissa no seguinte, ok, ele não quer, então não vou desagradar. Essa é a questão da submissão, então não vou. Vocês entendem a questão? Porque é diferente do homem mandar e a mulher obedecer. Lembrando que essa colocação vale para os dois lados, né? Vale para os dois lados e com diálogo, com conversa, com comunicação do motivo, da razão, né? Não é simplesmente eu não quero que você vá. Né? Aí me fez eu lembrar de uma outra história de muitos anos atrás, de um marido que... Oi? Eu lembrei do marido. Eu sou um sacerdote, você tem que ser submissa a mim. Numa briga dos dois. Mas eu me lembrei foi de outra coisa. Eu me lembrei foi da história do marido, de um marido que não gostava que uma vizinha viesse à casa deles. E essa foi uma história real que aconteceu. Alguém já ouviu essas histórias, mas essa história foi uma história real que aconteceu. Acontece normalmente. E ele não gostava que a vizinha viesse à casa dele. E ela era muito amiga. Eu acho que a gente já falou isso nessa turma. E ela era muito amiga da esposa. Muito amiga da esposa. Inclusive gerente do banco onde eles tinham conta e eles movimentavam. Gente, eu só vou resumir a história. O marido não gostava que a mulher viesse à casa deles e a esposa fazia questão que ela viesse, fazia questão de trazer. O marido conversava com ela, falava com ela, ela fazia questão. O marido não ia ao banco para poder não encontrar com essa mulher, a esposa fazia ele ir junto com ela para poder encontrar com a mulher. Eu só falo para você uma coisa, tem 2 anos que o marido está casado com a gerente do banco. Se separou da mulher e casou com a gerente do banco. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Ele, um cara ricaço, de uma condição financeira muito boa, ela queria o quê? Agarrar um que garantisse o futuro dela. A gerente do banco. A gerente do banco, né? E causou a separação do marido e da esposa para poder ficar com o marido que ela conhecia a conta bancária dele. E era o que ela queria. Estão há 2 anos já junto, casaram, tem 1 ano mais ou menos, não tem? Que eles casaram no papel.
Mas o marido falou para a esposa, não traz ela aqui dentro de casa, eu não quero ir no banco, mas não houve diálogo. Talvez se ele tivesse chegado para ela e falado assim, amor, essa mulher está me dando cantadas, essa mulher tá me trazendo, vai trazer problemas para nós. Essa mulher está me dando cantada. Talvez a mulher tivesse, a esposa dele, a primeira esposa teria entendido e não teria chegado ao que chegou. O casamento deles não teria sido destruído. Então, isso é só um exemplo, porque muitas vezes a gente usa assim, eu não quero que você vá lá, mas por que você não quer? Não há um diálogo. E tem que haver. E nós já ensinamos essa questão do diálogo na primeira lição, que foi sobre comunicação. Exatamente. Então, a submissão, ela não é uma escravidão, onde a mulher escuta e obedece. Ela não é perda de opinião, onde na obediência a mulher não pode opinar, não pode falar o que ela pensa e muito menos do que ela gostaria, por exemplo, assim. A submissão, ela faz com que as opiniões da esposa, elas continuam. Tá vendo? Ele fala muito, tem muita coisa aí. Né? As opiniões das esposas continuam, mas elas são, vamos dizer, abordadas com amor, com carinho, com respeito. A submissão não é a mulher se sentir inferior ao marido. É saber estar ao lado dele, se colocar no momento certo e na ocasião, vamos dizer assim. Vamos para a administradora. O que é a administradora? A administradora, ela é... Lembra do exemplo do pedreiro? O marido, ele é o provedor, né? Ele dava os insumos para o pedreiro edificar a casa, fazer a casa, né? Ou então construir o muro. A figura do pedreiro, ela é comparada à figura da esposa. Por quê? Porque o papel da esposa é construir um lar sólido. Enquanto o marido trabalha, é saber educar os filhos, é cuidar da casa, é cuidar da roupa do marido. Isso é ser edificadora, né? A administradora em si. A gente botou administradora, mas isso é edificadora. Então, saber edificar o lar é fazer essas coisas, mostrar, saber mostrar as coisas que estão faltando dentro de casa, coisa que o homem muitas vezes não liga, né? Assim, não presta atenção, porque ele está tão ligado em coisa de trabalho que as coisas de casa passam despercebidos. Então, isso é ser edificadora, é edificar, é crescer o lar, é botar o lar para cima, é criar um ambiente favorável para um casamento, para criar os filhos, para criar, ter um marido, receber um marido bem. Companheirismo. A esposa companheira. O que é o companheira? A gente já falou antes, que é estar ao lado, que é acompanhar, que é ser aquele tipo de esposa que é cúmplice do marido, aquela cumplicidade, aquela coisa que, na realidade, a gente sabe que dentro de casa a gente vive o que nós somos de verdade, não o que a sociedade impõe. Dentro de casa a gente não tem máscara. Lá fora a gente veste a melhor roupa, a melhor cara, vamos dizer assim, e sai para trabalhar todo dia. E sai para conversar com os amigos, e sai para o futebol, e sai para o salão com as amigas, né? Fazer alguma coisa. Em casa não é assim. Em casa nós somos o que somos. E ser companheira é o quê? É aceitar esse marido e acompanhar ele, estar ao lado do jeito que ele é, sem máscara dentro de casa. Assim também, maridos, é o papel do homem também ser companheiro. É estar ao lado da esposa e suportando, vamos dizer assim, um ao outro com amor, com sabedoria. É apoiar. Isso é ser companheirismo, é apoiar. Você vê a questão do Roberto falando, mandei uma mensagem para ele, apoiando ele, amor, arrasa, você é muito bom no que você faz. Confia em Deus que vai dar tudo certo. Pronto, vai.
O conhecimento Deus já te deu. Agora botar em prática você já sabe, pô. Então vai lá e vai, Deus está na frente. Então isso daí é apoiar. É dizer para o marido que, poxa, vai lá, você vai conseguir, você vai vencer. Nossa, deu problema no trabalho, não fica assim não, vai dar tudo certo. Sabe, tem mulher que não faz isso. Tem mulher que não elogia o marido. O apoiar também vem em relação ao elogio. Assim como tem maridos que não elogiam as esposas. Normalmente, numa palestra, a primeira coisa que a gente pergunta, levanta a mão, quem dos casais aqui, quantos dos casais aqui elogiaram, a esposa elogiou o marido hoje ou o marido elogiou a esposa hoje? Pasme-se, gente. Não dá 20%. E olhe lá. E olhe lá. É muito difícil. Já tivemos casos de palestra para 100 casais em que não tinha nenhum casal que tinha elogiado o marido ou a esposa elogiado um ao outro naquele dia. Naquele dia. Reflexo do amor de Deus. Pode falar. Pode falar, fica à vontade. Cuide do seu lar. Reflexo do amor de Deus é cuidar do lar de forma como Deus ensina, né? É cuidar do esposo, dos filhos, é perdoar, é conversar, é encorajar, é ministrar cura, sim, é orar pelo marido, orar pelo filho, porque enquanto ele ora de lá, você também ora de cá, né? Essas habilidades vão auxiliar vocês, mulheres, e aos esposos de vocês na mesma missão de construir uma família como Deus a idealizou, né? Que é firmado na rocha. Pode passar. Ah, agora eu cheguei aonde eu queria. Ele tá querendo correr por causa do sexo. Que deu sexo aí. Cara, micron de sexo depois do... Nossa, que isso? Santo Deus. É só aquilo que a mulher tem? Aqui, gente, olha aqui. Não consegue ver, o pessoal não consegue ver. Olha aqui. Aqui, ó, micron do sexo, ó. A mulher depois do casamento só quer isso aqui. Que maldade! Ó, glândula detectora de mentira. Rapidinho, gente. Quando o marido fala alguma mentira, alguma coisa assim, não, amor, não se põe ali. A mulher já olha assim, pode deixar. Núcleo de roupas e sapatos. Eu colocaria núcleo de roupas e sapatos no meio aí. Esse do meio aí. Hemisfério da necessidade de compromisso. Eu acho que núcleo de roupas e sapatos entra aí. Habilidade para falar no telefone, olha o tamanho. Nervo de sempre deixar abaixada a tampa do vaso. Esse habilidade de falar no telefone, que de onde está? Aqui, ó. Habilidade de falar no telefone. Isso aí só está desse tamanho, porque na época que essa imagem foi feita ainda não existia o WhatsApp. Senão ia ser a habilidade para ficar no WhatsApp. Não, ia ser o dobro do tamanho. Tá? Núcleo de indecisão. Marido, você fala, o que você quer? Escolhe aí. Não sei, qualquer coisa. Eu não sei se eu levo esse sapato, não sei se levo essa roupa. Centro não sei se de chocolate, essa é ótima. De TPM, muito aqui. Ó, partícula de leitura de mapa pequenininho, célula de compromisso desenfreado. Sempre a mulher tem um compromisso para fazer. Centro da detecção de gases. O homem era a glândula de transformar comida em gás. A mulher é a glândula de detectar os gases. Quem fez isso era a mulher. Quem fez esse cérebro, esse mapa aí era a mulher. Isso não foi coisa de homem, não. Chave de fofocas quentes. Amiga, eu tenho uma caso para te contar. Isso aí é fofoca, gente. Papai do céu não gosta não, tá? Neurônio de estacionamento paralelo. Que é isso? É de estacionar o carro. É ruim. Sim, pequenininho, de estacionamento. Habilidade de ouvir. Essa aqui é boa. Sabe o que é a habilidade de ouvir? O homem fala um negócio baixinho, resmunga baixinho. A mulher vira e fala, o que você falou aí? Nada não. Você falou isso que eu escutei. Então, para que perguntou para quem que falou? Né? Então, é sempre assim. Célula do sentido de direção pequenininho. Centro nervoso do ciúme. O meu não é grande assim não, meu pequeno. Micro do sexo. Núcleo de roupa e sapato. Beleza. E hemisfério da necessidade de compromisso. O que é hemisfério da necessidade de compromisso? A mulher sempre tem a necessidade de estar compromissada com alguém. A questão aqui é o cônjuge, né? Ela sempre quer algo a mais. É do sexo feminino ser assim. Né?
Vamos lá, próximo. A gente já falou dos deveres, a mulher super sobrecarregada, tendo que limpar, cozinhar, trabalhar, limpar, cuidar de menino, estudar, levar cachorro para passear, ir no banco, fazer tudo isso enquanto o abençoado fica como o seu Homer Simpson sentado no sofá assistindo tudo de camarote e comendo pipoca, porque eu não achei a da pipoca ainda. Então, é um versus o outro. Então, se não tivesse isso aqui do Homer, por exemplo, se não tivesse o Homer Simpson, vamos dizer, a síndrome do Homer Simpson, que é ficar no sofá assistindo a mulher trabalhar e fazer tudo, não iria existir isso aqui, ó, sobrecarga. Amém? Vamos lá. Colabore, nós já falamos que não custa nada ajudar dentro de casa, tanto o marido, né, e a esposa em si. É muito legal e principalmente em questão de cozinhar juntos, é uma delícia. Assim, a gente vai falar sobre cozinhar juntos na próxima lição, que é sobre parte da conquista. E gráfico de tarefas. Bom, esse gráfico ele fala o seguinte: 28% das mulheres, das mães, são as únicas responsáveis pelos banhos dos filhos. 34% dos homens nunca dão banho nos filhos, de 100%. De 100%, 44% são as únicas a levar a criança ao médico. 22% dos homens levam ao médico metade das vezes. ou seja, quase nunca, né? 28% das mulheres se responsabilizam totalmente por dar comida. Em relação aos filhos, tá, Márcia? Em relação aos filhos. 17% dos homens dão de comer 2 vezes a cada 10 refeições. 19% das mulheres trocam as fraldas todas as vezes. 10% dos homens se responsabilizam por metade das trocas de fralda. Ou seja, se a gente troca a fralda de criança 10 vezes por dia, 2 vezes e meia o homem troca, porque você consigo contar no dedo de uma mão a quantidade de vezes que o Roberto trocou fralda do Rian. Ah, não, trocar fralda eu já faço de tudo, mas trocar fralda eu não gostava, não. Não, e não fala não, porque na época você estava fazendo faculdade, quem trocava fralda à noite era eu, depois que a babá ia embora, tá? Não vem falar, não. Tá? Eu me lembro muito bem, quem sofria era eu. Não, levava o menino para a faculdade para poder... Não, ele mamava no peito mamar. ainda. Ele mamou até 2 anos e meio, mas isso aí é vocês entenderem o que é. Tá vendo como é que são as coisas? Não acontece só aí, não. Aqui em casa também acontecia essas coisas. Você queria o quê? Que eu desse mamar? Ele levava o Rian para a faculdade para ele poder mamar. 2 vezes. Ele levava no início, ele mamava. Aí depois, no final, quando ia me pegar, ele já levava o Rian para poder dar de mamar também. Porque o Rian mamava muito. Mamou até tarde por causa de intolerância à lactose. Vamos à frente. Papel do homem e da mulher no casamento, nós já falamos antes. O papel do homem, que está lá na palavra do Senhor. Maridos, amai a vossa mulher. Mulheres, segundo a Bíblia, o homem possui o papel de liderar amorosamente a sua esposa. Papel da mulher, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Segundo a Bíblia, a mulher possui o papel de auxiliar e nutrir a liderança do seu marido. Gente, eu gosto muito de falar isso aí, deixar isso muito bem claro. Por quê? Pelo seguinte, essa frase aí, segundo a Bíblia, a mulher possui o papel de auxiliar e nutrir a liderança de seu marido. E, segundo a Bíblia, o homem possui o papel de liderar amorosamente sua esposa. Gosto de deixar isso bem claro, porque senão tem muita gente que confunde isso, né? E acha que submissão é chegar em casa, jogar o sapato para o alto, deitar no sofá e... Mulher, pega um café para mim, né? E nós sabemos que não é isso aí, né? Meu avô é assim. Depois eu conto do meu avô para vocês. Minha avó fica lá, ele só fala assim. Mas deixa chama ela, dia. Só faz assim. Aí ela tem que levar o café. Depois só faz assim, tem que levar a vitamina. É desse jeito. Meu avô fica o tempo inteiro no sofá. Mas amei, é idoso já, né?
Então, vamos à frente. Numa pesquisa em relação ao tempo de trabalho, tanto em casa quanto fora de casa, foi detectado que os homens ficam 42,1% de horas fora de casa durante a semana, que é a quantidade de tempo que eles ficam no trabalho. Ou seja, 42 horas na semana, ele fica fora de casa. Dessas horas, que ele está em casa, ele de tarefas domésticas que ele exerce, vamos dizer assim, que eles se dedicam só 10 horas por semana no afazer doméstico. Levando em contrapartida, a mulher fica 36,1 horas fora de casa por semana, que é o ambiente que elas permanecem, né? Que é o tempo que elas permanecem no ambiente de trabalho, sendo que 20,8 horas por semana as mulheres gastam com tarefas do lar. Ou seja, o marido trabalha mais tempo fora de casa e, em comparação, exerce um tempo menor dentro de casa no auxílio às tarefas domésticas. Sendo que a mulher, ela trabalha 36,1 horas fora de casa, mas também aumenta o tempo que ela trabalha dentro de casa. Ou seja, é como se a mulher ela tivesse uma jornada dupla. Além de trabalhar fora, ela também trabalha em casa. Porque se a gente parar para pensar, uma jornada de trabalho são 44 horas semanais, né? Se a gente levar em consideração que são 44 horas semanais, a gente pode dizer o seguinte, A mulher trabalha 50% do tempo, vamos arredondar, que ela trabalha fora de casa, ela trabalha dentro de casa. E o homem somente 20%. Entenderam? Então, arredondando aí, uma comparação. Se a gente levar em consideração que somando a porcentagem dos dois dá 20 e 50, 70%. Ou seja, desses 70% a gente poderia dividir por 2. E aí os dois terem os afazeres domésticos juntos e ficar menos pesado para um só. Isso aqui é em relação aos afazeres domésticos que a gente está falando. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão anotando para poder perguntar, tá? E aí, o último slide, ele fala o seguinte, quando as tarefas são bem definidas e aplicadas. A gente vê aqui o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Você vê que por mais que o cérebro da mulher ele tenha mais vamos dizer assim, pontos de estímulos, vamos dizer assim, o homem tem o ponto de estímulo dele, ele é mais sensível a responsabilidades em relação ao que é uma vida a dois, né? Uma família. A esposa, ela tem essa visão, mas em compensação é menos latente. Se você parar para analisar a figura em vermelho do marido, ela indica que ele está sempre muito mais preocupado em colocar comida dentro de casa, pagar o aluguel, pagar água, pagar luz, prover as coisas. E a mulher, ela não está tão preocupada quanto isso, mas em relação a outras preocupações, é o quê? É ajustar a casa, é ajustar os filhos, é administrar o tempo, é administrar a vida do casal. Ou seja, são preocupações diferentes, mas em contrapartida, se unirmos, os dois fluem. É só saber unir, vamos dizer assim, o útil ao agradável, né? É só saber unir a responsabilidade do homem com a responsabilidade da mulher que a gente consegue trabalhar para que o relacionamento e o casamento flua de forma eficaz e de forma que não tem conflito para ninguém. Não tem mulher brigando com o marido porque ele largou o sapato fora
vamos dizer assim, da sapateira, não tem mulher, não tem marido reclamando que a janta não chegou, não está pronta na hora que ele chegou, mas esquece que ela também estava trabalhando. Então, se a gente conseguir administrar esses papéis, o fluxo, vamos dizer assim, da vida familiar e da vida conjugal, ele se torna mais fluente, ele flui mais fácil e menos cansativo, e menos penoso, e menos doloroso. Então, é sabermos cada um estabelecer seus papéis e entender que deve ajudar o outro, e principalmente nas atividades domésticas, enquanto as esposas também têm que entender que o marido também chega muito estressado e tem as coisas de fora, de dentro de casa, que também fazem com que ele, vamos dizer assim, fique mais sobrecarregado. Então, é saber administrar essas sobrecargas. Amém? É isso aí. Para encerrar, nós vamos deixar a seguinte reflexão. Nesta lição, trouxemos para vocês uma visão de liderança e submissão bem diferente da visão do mundo. Não é uma lição de onde um manda e o outro obedece. É uma lição que aborda respeito mútuo no casamento. Esperamos e oramos a Deus para que esta lição mude o modo de como vocês veem suas responsabilidades dentro do casamento, como esposa e esposo. Confie em Deus. Ore para Ele auxiliá-los a cumprir os seus preceitos, de forma que vocês possam vivenciar o melhor de Deus para o casamento de vocês. Não aceite condenação e nem acusação. Deus ainda está trabalhando em nossas vidas. Amém? Amém, amados? É isso aí, amados. Por hoje é só, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Vamos abrir os microfones. Se alguém quiser falar. Alguém quer falar alguma coisa?